Olá, coders! Aqui é o Zili. Fala, Coder, aqui é o Emerson. Hoje a gente está gravando mais um vídeo aqui explicando sobre teoria, né, no mundo da programação. E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco sobre o que é string e como elas funcionam nas linguagens de programação, que querendo ou não é uma continuação daquele vídeo que a gente fez sobre caractere. Se você não viu, dá uma olhada aí no canal, dá uma conferida que vale a pena. Exato. Então vamos lá. O que é, né? Primeiro a gente vai falar o que é, uma string, a declaração. Depois a gente vai mostrar algumas funções para manipulação. E por último a gente vai mostrar alguns exemplos, né, da sintaxe nas três linguagens, C, Java e Python. Exatamente. Então vamos primeiro aqui para o que é string, né? Fazer uma definição um pouquinho mais formal, digamos assim. E vou usar aqui de novo um exemplo de imagem parecido com o que eu fiz de caractere. Então, o que uma string é? Nada mais é do que é um conjunto de caracteres, né? Só que eles unidos em uma única forma. Né? Os caracteres você poderia até juntar para, por exemplo, imprimir em um único formato, porém ele tinha cada símbolo separado. Então aqui a ideia da string é que você é basicamente como se você tivesse uma frase ou um conjunto mesmo desses elementos, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz a definição em C, né, de string, que é um array de caracteres. Você também não viu o vídeo sobre o que é o array, dá uma conferida aí. E a gente fez a string aqui, que ela chamou lá mundo, com um underline ali. E aqui eu coloquei uma foto que seria meio que ilustrando como você armazena essas strings, né? Em que, por exemplo, você pode acabar pegando cada posição como que nem era um caractere, porém agora ela é um conjunto único, né? Exato. Então vamos lá mostrar uns exemplos da declaração da string. Então a gente tem ali em Java, né, os dois modos de declarar. A gente pode tanto declarar string s e já colocar um valor de atribuição para ela, por exemplo, lá mundo, quanto a gente também pode usar a nosso scanner, né, que no caso o nosso scanner está se chamando tech, e aí a gente pode colocar um string s tech.nextLine, que aí ele vai pegar o texto que o usuário digitou e vai armazenar na string. E aí em Python a gente tem ali o formato, né? Que como a gente já viu nos exemplos, né, que a gente faz, dos exercícios, a gente não precisa colocar que é uma string. A gente colocar só o s e colocar que ele recebe o hello world, a gente já está falando para o computador que isso aqui é uma string e que o s está recebendo o valor da string. Né? Então agora a gente pode tratar o s como sendo a string. Em C, a gente tem que fazer né, colocar a biblioteca, incluir a biblioteca string.h, porque ela funciona como para fazer a gente fazer as nossas manipulações na string. Porque a gente não coloca ela, o computador não sabe que não vai entender ali que tem uma string ali dentro do programa. Então você coloca ela para ele entender, ó, tem uma string aqui dentro do programa e a gente vai usar as funções de manipulação da string.h para fazer nela. E aí a gente faz como exemplo que o Zili deu no que é um array de char, e a gente coloca ali, né, array de char string. E aí a gente pode tanto já inicializar, como tem no exemplo do que é uma string, quanto também a gente pode só declarar desse jeito, e aí usar algumas funções para manipulação para, né, atribuir. Exatamente. E aproveitando o gancho, como a Emerson disse, a gente vai mostrar aqui algumas funções para manipulação nas três linguagens, né, que você pode usar para poder trabalhar com as strings, né? Exato. Em Java, a gente tem, como a gente já falou, que a string ela é um array de char, então a gente pode usar a função charet na string, que aí a gente vai passar um índice, né, da nossa string e ele vai retornar o caractere naquele índice. Então a gente tem um hello world, por exemplo, a gente coloca string s ponto charet na posição zero, ele vai retornar para a gente o h. O compare to, ele compara a string que você colocou com uma outra string que vai ali dentro do parênteses. Então ele vai retornar zero se essas duas strings forem iguais e vai retornar um valor positivo ou um valor negativo se o resultado for maior, né? Se a sua string vir antes ou vir depois da que você está comparando. O isEnv, né? Que ele vai ver se a sua string está vazia. Então, por exemplo, se você declara uma string e você não coloca nada nela, você só abre e fecha aspas nela na atribuição, e você depois dá um isEnv, né, que ele vai retornar um valor booleano. Então, ele vai retornar true ou false na declaração. Então, por exemplo, se você coloca nessa string
né, que está só com um abre e fecha aspas, e coloca exemplo, ele vai retornar true, porque a sua string está vazia. Exatamente. Em Python, a gente tem vários jeitos de trabalhar com strings. Eu só coloquei algumas três aqui para ilustrar, né? Então a gente tem a primeira aqui, que ela é o isLower. E ali eu coloquei entre parênteses o self, mas quando você vai declarar essa função, você não precisa necessariamente escrever o self. Ele só fica no abre e fecha parênteses. Eu só coloquei o self para colocar aquela referência à própria string, né? Esse isLower, ele vai fazer uma verificação booleana também, que nem o exempt faz. Só que ele é para poder ver se uma string ela é minúscula, né? Se você está analisando, por exemplo, uma string e ela só tem caracteres minúsculos. Então ela vai retornar true caso verdadeiro, false caso contrário. Próximo aqui a gente tem o len, e você passa uma string como parâmetro. Com isso ele vai retornar o tamanho da sua string. E isso às vezes é importante para poder realizar alguma manipulação, ou por exemplo, você quer percorrer em um for e relacionado com o tamanho de uma string, por exemplo. Então a gente acaba manipulando com o len. E a gente tem aqui, só para mais um exemplo, o starts with, que a gente passa uma string, um starts with, e entre os parênteses a gente coloca uma outra string entre aspas duplas que a gente quer analisar. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a string que está no ponto ali, né, no string ponto, e ela vai ver se o começo daquela string é igual ao que está ali entre o parênteses. Isso é muito usado para manipulação de arquivo, pois a gente precisa, às vezes, estar analisando alguma coisa específica para poder realizar alguma ação dentro de um arquivo, entre outras coisas. Já em C, a gente tem aqui essas três funções que eu acho que são as principais e mais usadas que tem. A puts, ela vai funcionar como se fosse um printf, que é para imprimir na tela, né? Porém, ele já vai fazer o pulo de linha de forma automática, né? Porque no printf, se você necessita que pule uma linha, você teria que colocar um contrabarra-n ali, né? Então, o puts, ele já vai fazer esse trabalho automático por se tratar de uma string que você coloca como parâmetro, né? O strlen, ele vai funcionar como o len ali do Python, então ele vai acabar pegando o tamanho e você pode trabalhar com ele depois. E a gente tem ali no terceiro o fgets, que ele funciona para você ler uma string, né? Então você passa a string que você está querendo ler, o tamanho dela, e o stdin, que é uma biblioteca, que, se não me engano, acho que é de entrada, se não me engano, que tem de ser como os três parâmetros dessa função da fgets. Exato. E agora a gente vai mostrar aqui uns exemplos de sintaxe nas três linguagens, né? Então, vou sair aqui dessa apresentação para poder mostrar aqui para vocês, começando em C. Então vamos lá. Em C, a gente fez um exemplo bem básico aqui. A gente declarou ali, né, o char na string, e a gente colocou que o tamanho dela é 30. E aí depois a gente pegou o nome do usuário, né, com o fgets, que foi aquela função que a gente mostrou na funções para manipulação. E aí a gente usou, e aí uma coisa importante que tem que fazer no fgets é que você tem que usar, depois dele, embaixo dele ali, ó, você coloca o nome da sua string, né, no nosso caso é string, e aí você abre, né, colchete, e aí você vai colocar strlen string -1, e aí você vai colocar recebe, né, fecha o colchete, e aí você vai colocar que ele recebe o contrabarra zero. Porque o que isso aí vai indicar? Que quando a gente vai ler, né, a string inteira, se sobrar um espaço, esse espaço vai ser automaticamente, ao invés de pegar um barra n, né, ali, a gente vai colocar um barra zero nele para ele meio que descartar esse espaço. E aí depois a gente pega e imprime esse nome do usuário, né, que está armazenado em string, com puts. Então a gente usou as três, né, variáveis lá, na verdade, desculpa, funções para manipulação, que a gente tinha colocado na tabela, que é o strlen, o fgets e o puts. Pode rodar Easy para mostrar. Então, se a gente colocar, Ali, por exemplo, o Emerson, ele vai imprimir ali do seu nome né? Aqui está relacionado com o printf, e aqui é o nome que ele pegou da string usando o puts. exato. Em Java, foi basicamente o mesmo exemplo. Só que, como eu tinha explicado, a gente precisa de uma variável scanner para ler o que o usuário vai digitar. Então, ali em cima, eu declarei scanner. Ah, por que você usou o try?
é que quando a gente tem que ter o costume de quando a gente usa um scanner, que é o teclado, a gente tem que fechar o teclado. Então a gente tem que dar um tech.close. Só que usando o try, ele já automaticamente, quando a gente sai, quando a gente termina de usar o scanner, ele automaticamente fecha o teclado. Ele meio que dá o tech.close já implícito nele. Então vamos lá. Aí depois que a gente declarou o scanner, a gente pegou e armazenou na string. Ó, a string nome recebe tech.nextLine, né, para pegar o nome. E aí depois a gente verificou se esse nome estava vazio, se o usuário de zoeiro com a nossa cara digitou nada. Aí a gente já colocou ali, ó, erro no nome. E aí depois a gente fez um else, caso o usuário digitou. E aí a gente tem, ó, a primeira letra do seu nome e a gente usou o char@, para pegar o que está na posição zero. E aí depois eu fiz uma comparação. Então, por exemplo, se o que o usuário digitou, o nome que ele digitou, eu fiz uma comparação com o Marcos, mas pode ser vários outros nomes. Então eu comparei com o Marcos. Se a comparação deu maior que zero, quer dizer que o nome do usuário vem depois do Marcos, né? Que seria o meu ali. E aí, se deu menor que zero, quer dizer que vem antes. E se deu igual a zero, né? Que é o else, são o mesmo nome. Então pode rodar Zilli e faz o testezinho aí. Então aqui vamos colocar, por exemplo, para caso fosse igual, né? Então, a gente vai pegar aqui assim. E aí tem ali essa primeira letra do nome. E aqui ele tá colocando que vem depois do meu, acho que é por causa de eu ter colocado sobrenome, né? Exato. É que ele vai fazer a comparação do Marcos. É como o do Marcos ali que você está comparando não tem mais nada, né? Aí ele vai continuar comparando, só que o seu ali tem Lima, então ele vai vir depois mesmo. Exato. Porque se a gente colocar aqui, eu acho que só o Marcos mesmo, tem ali, ó. Temos o mesmo nome. Exato. Já em Python, é, eu só coloquei poucos exemplos, mas vocês podem estar dando uma explorada em todas as manipulações que você pode fazer com as strings, né? Então aqui eu declarei uma string, igualando ela com o Hello World. Aqui eu estou usando a função do islawr para ver se os elementos que estão aqui dentro dessa string estão todos em letra minúscula. Aqui eu vou estar imprimindo o tamanho dela. E aqui eu fiz uma brincadeira para ver se ela usando o start with, né? Então se essa string começa com hello, eu coloquei aqui para imprimir que o primeiro elemento da string é hello. Se for caso contrário, ele vai imprimir que não é. Então, se a gente rodar aqui, ele colocou aqui, ó, a string 1 islawr, ele retornou true, porque todos os elementos aqui estão em minúsculo. O tamanho dela retornou 11, contando aqui o espaço que tem entre o hello e o word. E aqui, como a string ela começa com hello, ela colocou aqui que o primeiro elemento da string é hello. Exato. E Então, por hoje eu acho que é isso. acho que pro vídeo de string tá bem. Assim, é como a gente sempre diz, né? As funções que a gente está usando são algumas das funções, como o Zilli também disse usando o Python aí. Então, assim, dê uma brincada, pega uma string, declara aí, faz uns testes bem louco aí com ela. Também os códigos que a gente usou em C, em Java, e em Python estão no nosso GitHub, da Coders, que a gente vai deixar no link aí também do vídeo. Se vocês quiserem pegar o código e dar uma brincada aí, fazer uns testes com o código. Qualquer sugestão, pode deixar aí nos comentários do vídeo, né? Qualquer coisa. E acho que é isso, né? Acho que é isso. A gente vai montar em breve uns vídeos de exercícios envolvendo string e sintaxe, então talvez a gente possa trazer mais algumas funções manipulando as duas, né? E também a gente vai montar uma surpresa aí relacionado com o Buri, que provavelmente também vai trabalhar alguns exercícios com esse lado de strings, então fiquem ligados aí no canal. Exato. Então, eu acho que é isso. Até mais. Falou.